Meus irmãos, que a graça do nosso Deus esteja com todos nessa noite. Quero agradecer a Deus porque desde manhã podemos desfrutar deste amor de Deus, das suas infinitas misericórdias. Desde manhã a Igreja do Senhor ela tem experimentado as maravilhas de Deus aqui na nossa igreja, de forma que eu sou muito agradecido a Deus de poder participar com os irmãos destes cultos, alusivo à escola dominical também, onde a gente recebeu aqui o ensino da parte de Deus. E por hora eu quero agradecer ao meu pastor que sempre segue este culto, os seus cooperadores que cooperam aqui nessa igreja junto ao pastor, de forma que, embora seja um ato de confiança, nos inspira muitas responsabilidades, meus irmãos. Mas acreditamos no poder do Espírito Santo, que Ele capacita cada um dos seus servos, amém? Cada um ao seu tempo, cada um à sua maneira, mas Deus tem se utilizado dos seus servos aqui na igreja, que tem recebido ao Senhor na primeira igreja Batista do Jordão, concedendo a cada um dos irmãos que aqui coopera com a misericórdia de ser usado na obra dele, amém? Então, por instante, meus irmãos, vamos nos desconectar um pouco dos problemas, vamos nos desconectar um pouco das muitas situações que às vezes nos tira a nossa paz, tira as nossas forças, e meditamos na palavra de Deus nessa noite. Eu trouxe para nós, meus irmãos, refletirmos essa noite o seguinte tema: o céu, o destino do cristão. Amém? O céu, o destino do cristão. E eu vou pedir para Abraão projetar Filipenses capítulo 3, verso 13, 14, depois o verso 20 e o 21. Filipenses, quem tiver com as suas Bíblias abertas, acompanhe conosco. Filipenses capítulo 3, verso 13, 14, depois pularemos para o versículo 20 e 21. Serão duas leituras nessa noite, irmãos, e a segunda leitura faremos em Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Já está projetado ou não? Então podemos ler assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 20. Mas a nossa cidade está nos... Eu queria ouvir a igreja. Mas nossa cidade está nos... de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora leremos, meus irmãos, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. Apocalipse 21, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as
primeiras coisas são passadas. Meus irmãos, estive pedindo a Deus uma palavra para que pudesse trazer para essa igreja. Assim que o pastor me comunicou que precisaria que eu o ajudasse essa noite, e dentro do meu coração ficou a inquietação de qual mensagem trazer, mas eu senti de Deus que trouxesse essa mensagem para nós. Entendemos aqui, meus irmãos, que pela palavra de Deus, que quando professamos a Cristo, como o apóstolo Paulo também, ele fez essa análise na vida dele, e ele chegou à conclusão que ele não alcançou a perfeição, que ele não havia, meus irmãos, alcançado aquele nível que ele queria chegar. Mas uma coisa ele tomou como base: eu devo esquecer o que eu passei e devo definir um alvo a alcançar. E esse alvo, meus irmãos, era o céu. Esse alvo era a vocação prometida por Deus através de Cristo Jesus para todos quantos querem militar na carreira santa. Uma coisa temos certeza, meus irmãos, desde o momento que aceitamos Jesus, desde o momento que ingressamos na fileira dos que estão caminhando para o céu, é que existe um alvo. E que esse alvo, meus irmãos, ele, por vezes, vai ser, muitas vezes, ofuscado à nossa vista pelas tribulações, pelas lutas, pelos cansaços, pelas dores, pelas fadigas. E muitas vezes, meus irmãos, a gente tira o foco do alvo. Mas outra coisa também eu quero dizer para os irmãos: desde o primeiro dia que aceitamos Jesus, foi para nós prometido um céu. Foi prometido para cada um de nós um descanso eterno. E muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos que esta certeza, ela muitas vezes não preenche a nossa mente. Que muitas vezes essa certeza a gente coloca em último lugar na nossa vida e a gente faz as coisas no automático. A gente fica no automático, a gente vem à igreja no automático, a gente canta no automático, a gente muitas vezes ora no automático, e essa certeza ela não enche o nosso coração. E essa certeza muitas vezes ela não traz alegria aos nossos corações, porque muitas vezes a gente se deixa influenciar por tantas coisas. Mas a palavra de Deus, a qual lemos, mostra para nós que existe um céu, e que esse céu é avalizado nas Escrituras Sagradas, e que a Escritura Sagrada, meus irmãos, ela faz referência a um céu real, que em breve aquelas pessoas que andarem conforme diz as Escrituras vai ter o prazer de ver. Amém? Então, o céu é o destino do cristão. Para isto, definiremos a palavra céu. Em seguida, veremos uma breve descrição de como esse tema aparece nas Escrituras Sagradas. E por fim, pontuaremos as bênçãos reservadas para a igreja do Senhor. Irmãos, na nossa língua portuguesa, a palavra céu, ela é única para vários textos, né, pastor? Na nossa Bíblia, na versão portuguesa, ela não define céu. Toda palavra que, quando se refere ao mundo espiritual, a essa criação de Deus, a Bíblia fala como céu. Mas nas Escrituras Sagradas há uma distinção dessa palavra céu. O pastor já, em outros momentos, explicou que no inglês existem duas palavras para se referir ao céu. Né? Mas na nossa língua portuguesa nós não temos essas duas palavras, fica somente uma palavra-chave para falar do céu, ou essa única palavra para demonstrar ou se referir ao céu. Então,
A nossa Bíblia, ou a Bíblia Sagrada, faz referência de sempre ocorrências da palavra céu, sendo que a maioria dos textos bíblicos usa a palavra chamamim, que traduzida literalmente como as alturas, né? Ou a palavra grega ouranos, significa o que é elevado, o que temos, são usados em toda a Bíblia referente a 3 céus. Então, como diz a definição aqui, meus irmãos, no Velho Testamento, essa palavra, quando se refere a céu, muitas vezes é usada chamamim, e no Novo Testamento a palavra ouranos, no grego. No Velho Testamento, escrito boa parte dele no hebraico, e essa palavra chamamim no hebraico faz alusão a alturas, e a palavra ouranos é aquilo que está elevado, não é? Então, a Bíblia ela traz para nós pelo menos a distinção de 3 céus diferentes. 3 tipos de céu diferentes. Então, o primeiro céu é o céu atmosférico, esse céu que nós vemos aqui, onde estão as nuvens, né? Onde as aves voam, os aviões, onde passam as nuvens, descem as chuvas e se processam os trovões e relâmpagos. A Bíblia vai dizer para nós, meus irmãos, vai mostrar sobre esse primeiro céu. Em Salmo 147, versículo 8, a Bíblia vai dizer, se referindo a este primeiro céu: Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes. Salmo 147, versículo 8. Também no livro de Deuteronômio, eu não vou ler todas as referências por conta do horário, mas em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12 e o versículo 18, Deuteronômio 28, 12 e 18, diz a palavra de Deus: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o Senhor fará dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor por chuva da tua terra, e te dará o pó e poeira. No final do versículo: dos céus descerá sobre ti até que pereças. Então, esse céu aqui em Deuteronômio faz alusão a essa camada atmosférica em que nós vemos, essa camada azul, não é? Então, quando nós lemos na palavra de Deus, quando ela quer se referir não mais a esse céu que nós vemos aqui, e a Bíblia se refere ao segundo céu, temos que entender, é o céu estelar ou planetário, chamado também de céu astronômico. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, se referindo a esse segundo céu, em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, a seguinte verdade. Gênesis 15, versículo 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Então vemos aqui nesse texto, quando Deus chama Abraão, e ele leva Abraão a olhar não mais essa atmosfera de mais um universo criado, com suas bilhões de estrelas e astros. Então, nesse segundo céu, vemos, meus irmãos, que é o céu, além dessa camada, é o céu onde está projetado os satélites, é o céu onde estão os astros, o Sol, a Lua,
Então a Bíblia vai dizer também no Salmo 33, versículo 6, se referindo a este segundo céu, o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. O salmista aqui, ele reforça a ideia, ou ele mostra a seguinte verdade: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Então a gente nota um detalhe simples. Aqui está no singular, já mostra o plural, céus. A gente vê, meus irmãos, continuando em Jeremias, capítulo 10, versículo 2, se referindo ao segundo céu. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos, porque com eles se atemorizam as nações. Então, Jeremias, usado por Deus, já dizia que esse universo, ele serve de sinal, ou esse segundo céu, ele serve de sinais para espanto das nações. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Agora, meus irmãos, sabemos, quando a Bíblia fala, quando Jesus promete o céu para nós, é bom a gente pensar dessa maneira, dessas três divisões na palavra céu, não é? E o terceiro céu, meus irmãos, que a Bíblia também nos mostra, podemos chamá-lo céu dos céus. Esta é a definição do terceiro céu que a Bíblia nos ensina. Por estar acima de o paraíso. E que o Senhor mencionou muitas vezes nas suas pregações, quando a gente lê as passagens do Novo Testamento, a gente vê que Jesus fala muito de céu. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Eu sou o convívio que desceu do céu. E Jesus faz sempre referência: mas qual foi o céu que Jesus desceu? Foi dessas nuvens, dessa camada gasosa que vemos? Foi para o espaço que ele desceu? A gente vai meditando nas Escrituras Sagradas e ela vai mostrar para nós qual é esse céu que a Bíblia relaciona para nós. Amém? Então lemos aqui no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6. Neemias 9, versículo 6, diz o seguinte: tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra, tudo e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Eu não sei se a minha versão está batendo com a projeção de Abraão, mas a Bíblia vai mostrar aqui em Neemias que existe um céu dos céus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 e 4, o apóstolo Paulo vai trazer esta afirmação para nós: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se não corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até onde, irmãos? Vamos falar mais alto: terceiro céu. Eis, eu sei que vamos voltar aqui. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo fazendo referência a esse céu, esse terceiro céu,
ele vai dizer para nós que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então nós podemos ligar, segundo essa afirmação de Paulo, que o terceiro céu e o paraíso, ele é o céu, onde é o céu que está acima de todos os céus e a casa eterna dos santos, onde lá nesse céu são coisas tão, se pode presenciar coisas tão maravilhosas, que aos homens que ainda vivem nesse planeta Terra, eles não são, o apóstolo Paulo não era autorizado a falar dessas coisas que ele viu lá. Então, Mateus capítulo 5, versículo 12 e 16, falando ainda sobre esse terceiro céu. Mateus 5, capítulo 5, versículo 12 e 16, diz o seguinte, a palavra de Deus: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, por essa palavra, a gente já vai começar a trabalhar que Deus não está nesse céu atmosférico, Deus não está nesse céu dos astros, Ele está acima, no terceiro céu, onde também é chamado o paraíso. Em Mateus capítulo 6 e 1, versículo 9 e o versículo 10, diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. E, portanto, vós orareis assim. Aí Jesus já vai mostrar o céu como residência de Deus. Então mostra o céu como um domínio de Deus. Assim, devemos orar pedindo o domínio de Deus também no mundo dos homens. A Bíblia faz referência à casa de Deus, o céu. Em Mateus capítulo 7, 21, a Bíblia vai dizer o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde, meus irmãos? No reino dos céus. E onde é esse reino dos céus? Onde fica localizado esse reino dos céus? Vemos pelas referências anteriores que fica no terceiro céu. Então, vou dar aqui, meus irmãos, uma pulada nesses versículos e vamos pensar na descrição dos céus. Como é o céu? Quem poderia descrever o céu para nós, se não a palavra de Deus? Em primeiro lugar, temos de ter em mente que o céu, quando ele aparece nas Escrituras, ele aparece com diversos nomes. Um deles é o paraíso. Amém? O paraíso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, a gente vê, falando até o terceiro céu, que é o paraíso, como nós lemos, mas em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai se referir nessa leitura ao Éden, que foi criado aqui na terra, mas que nesta terra, nesse jardim, Deus passeava como um homem neste paraíso, e o homem desfrutava da presença de Deus, mas o pecado e a desobediência afastou esse Éden, desse paraíso do homem. Gênesis 3:8, a Bíblia vai dizer que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as aves do jardim. Mas, irmão Roberto, o que tem esse jardim com o jardim de Deus? Então, 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: em verdade,
que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus não sabe, foi arrebatado aonde? Ao paraíso. Aqui na Bíblia é paraíso. E ouvi palavras inefáveis de que o homem não é lícito. A gente vê no primeiro momento, irmãos, Deus habitando no primeiro jardim, no paraíso, ou no paraíso do Éden, no Éden é o paraíso. Mas agora esse paraíso não se encontra mais na terra, se encontra onde? No céu. Então, quando nós dizemos se um salvo em Cristo morreu hoje, ele foi ao paraíso. Mas será que ele foi para a Mesopotâmia, onde estava o primeiro Éden? Não. Ele foi elevado à presença de Deus, que a Bíblia diz que é o... Amém? Então nós lemos aqui também, meus irmãos, quando a Bíblia fala de céu, ele se refere à casa do Pai, a casa do meu Pai. A leitura que a irmã Valquíria, a Luísa Valquíria fez foi em João 14, versículo 1 ao 3. E quando a gente vai ler, fica nítida a conexão da casa do Pai com o céu. Amém? João capítulo 14, versículo 3. Diz o seguinte, a palavra de Deus: não se curve o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa, e onde é a casa do Pai de Jesus? No céu. Então, quando Jesus diz na casa do meu Pai, ele se refere ao céu, à habitação de Deus. Qual dos céus? Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro céu. Então, a Bíblia, você nota, irmão, que ela destrincha tudo certinho para nós. A Bíblia não faz confusão nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia ela endossa esse terceiro céu como uma casa de Deus, não é? E ela vai mostrar que, como eu disse, ela tem várias formas dela se aparecer nas Escrituras, e uma delas é a casa do meu Pai. Também a Bíblia mostra o céu como uma cidade celestial. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 14, o que a Bíblia fala sobre essa cidade celestial, se referindo ao terceiro céu, onde Deus está entronizado. Hebreus capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura ou futura, na minha versão. O apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer para nós a seguinte verdade: porque não temos aqui cidade permanente. Um crente, um cristão, quando aceita Jesus, como eu disse a priori, ele tem que ter a certeza que isso aqui não é a habitação dele nesse planeta Terra. A habitação dele está numa cidade que ainda virá. E qual a cidade que ainda virá nesse planeta Terra, se não for o céu para nós? A cidade que habita nos céus. Vamos ler aqui em Filipenses ainda, irmãos, capítulo 3, versículo 20. Aí agora que o apóstolo Paulo vai dizer aonde essa cidade que Hebreus fez referência está situada. Em Filipenses 3 e 20. E esse versículo eu vou pedir para a igreja ler conforme está aí no projetor. Amém? Filipenses 3 e 20. Vamos lá, irmãos. O Senhor, a nossa cidade está. Essa, irmãos, é uma garantia de todos que buscam viver uma vida plena na presença de Deus. Podemos muitas vezes não ter certeza de tantas coisas que acontecerá amanhã,
mas você vê que a Bíblia é muito enfática, mas a nossa cidade está nos céus. Então, por isso que eu digo, meus irmãos, quando a gente pensar no céu, nossa alma, nossa boca, nosso coração, eles têm de jubilar de alegria, porque é uma certeza. Isso não foi o homem que prometeu, foi Deus que prometeu. Agora veremos, irmãos, a natureza do céu à luz das Escrituras Sagradas. O que é que acontece no céu? O que é realmente o céu? Como as coisas acontecem no céu? O céu, em primeiro lugar, temos que ter na nossa mente que ele não é um lugar místico, como muitos cristãos às vezes pensam. Deve ser um lugar místico, talvez exista, talvez não exista, e eu vou caminhando, e quem sabe Deus, mais a Bíblia, ela vai dizer para nós que essa filosofia de céu, que esse conceito de céu místico, ele não existe, porque o céu é um local real, é um local onde Cristo ensinou sobre ele, onde os cristãos fiéis vão habitar nele. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o céu é um lugar real, é um lugar que existe. Vejamos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que a Bíblia fala sobre o céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando nós lemos aqui esse versículo de Tessalonicenses, a Bíblia, o apóstolo Paulo está nos dizendo que ocorrerá, meus irmãos, um fenômeno chamado arrebatamento, e que nesse fenômeno os cristãos que viveram a vida santa, quando na volta do Senhor, eles serão os vivos e os mortos, transladados até a presença do Senhor nos ares. E depois que encontrar o Senhor nos ares, vai habitar com ele, onde ele está. Mas em João 14, versículo 1 a 3, Jesus disse que eu vou preparar o lugar onde? Na casa do meu, para onde eu estiver, estejais vós também. E aqui a palavra de Deus nos diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,17, que estaremos e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós temos de novo que o céu não é uma ficção, o céu é real. A Bíblia vai dizer em João 14,3, que a gente já lemos aqui a referência, falando onde é a casa de Jesus, onde é a habitação que Cristo levará ao seu povo, mas também a Bíblia vai falar para nós que o céu é um lugar que não se cabe descrição. Como vai ser o céu? Alguém pode perguntar ao pastor João, pode perguntar ao membro mais antigo, como é o céu? E a gente não tem nem ideia de como é o céu, a não ser esse padrão bíblico que a Bíblia nos mostra, uma parcial do céu. Mas o céu, irmãos, ele tem tantos encantos, tantos mistérios, tantas coisas que não ainda foi revelada para nós. E a Bíblia vai dizer que o céu é um local que não se dá para descrever. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer o seguinte, e eu não vou ler esse versículo, eu peço que a igreja me ajude, leia esse versículo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, vamos ler do fundo da nossa alma, irmãos. Pode ler. As coisas que fui ouvido, não ouvido, e não subiram ao coração do homem, são as segredos preparados para si. Então nós vemos, irmãos, que a nossa palavra humana, por mais belas que sejam, elas não conseguem vislumbrar o que aguarda cada um que for fiel a Cristo, que amar a Cristo, que amar a Deus e guardar a sua palavra.
nós não teremos, irmãos, condições de explicar. Nós não teremos palavra para dizer que o apóstolo Paulo foi, mas não volta aqui, depois do arrebatamento, ele não encontra a palavra para dizer o que viu. No vocabulário humano, não dá para descrever as nuances, as coisas que Deus preparou para cada um do seu povo. Não se dá para ter noção das coisas que Deus preparou, quem está aguardando para quem for fiel a Deus. Nós não temos noção. Então, a nossa visão é minimizada daquilo que Deus preparou. E eu tenho certeza, irmãos, que um Deus amoroso, que um Deus que se relaciona com o seu povo, que um Deus que foi capaz de mandar seu Filho morrer pela humanidade, um Deus que é dono do ouro, da prata, da ciência, dono da tecnologia, o que Ele tem preparado para nós? Se nós formos analisarmos, irmãos, muitas cidades aqui no planeta Terra, como Dubai, são prédios magníficos, lindos, e tantas outras cidades, Paris, a cidade das luzes, e muitas vezes a gente fica fascinado. Outro país que isso trouxe para nós, Portugal, mas isso nem chega a ofuscar o que está preparado para o povo de Deus, não é? Então a palavra de Deus, ela faz esse reforço para nós de que vale a pena sofrer, de que vale a pena amar a Deus, porque Ele tem preparado coisas insondáveis para o seu povo. E no terceiro aspecto, irmãos, o céu, a gente tem que ter ciência que é um lugar espaçoso. Como será o céu? Será um céu pequenininho, que vai caber 144 mil pessoas só, como muitas igrejas dizem? Será que o céu é um lugar pequeno, que a gente não faz nada? Vamos ver o que as Escrituras falam quando se refere ao céu como um lugar espaçoso. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão. Haverá espaço para todas as tribos, povos. Então, quando pensamos em nações, em países conhecidos, mas quando pensamos em povos, pensamos em povos indígenas, tribos, aquelas pessoas que moram dentro de florestas, há espaço para todos. A Bíblia diz que não se pode contar, não se podia contar o número desses irmãos que estariam no céu. Mas também, meus irmãos, esse céu que a Bíblia nos mostra, infelizmente, ele não é um céu de oba-oba que se chega de todo jeito. Não é um céu que eu vou chegar se eu continuar desobedecendo a palavra de Deus. Não é um céu que o homem paga para entrar, porque dinheiro não vale. Não é um céu que o pastor Gilmar, você é um amigo, vai arrumar um puxadinho para mim. Não. Vejamos, meus irmãos, qual é o critério que a Bíblia também nos diz. A Bíblia fala desse céu, mas também vai dizer o que devemos fazer para poder ter direito a esse céu. Em primeiro momento, irmãos, é andar em santidade. Sem santidade, meus irmãos, nenhum cristão entrará no reino de Deus. E Deus começa, desde o Velho Testamento, a mostrar para o povo dele que existia coisas, ou existia utensílios separados para Deus e que não podia se contaminar com o pecado. Então Deus já fazia ali, meus irmãos, ciente ao povo da aliança, da velha aliança, que tem que ter na vida do povo de Deus uma separação do que é santo e do que é profano. Em Levítico, no livro de Levíticos, no capítulo 11, no versículo 34, a palavra de Deus vai dizer: todo manjar que se come, sobre o que vier tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imundo. Aqui nesse capítulo específico, não seria
seria a separação dos utensílios que seria para Deus e de que não deveria se contaminar. Isso aqui Deus vem trabalhando desde o Velho Testamento. Em Número 15, verso 40, livro de Números 15, verso 40, diz a palavra de Deus: para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e o façais, e santo sejais ao vosso Deus. Isso é no Velho Testamento, Deus trabalhando com o povo da antiga aliança. Deus, desde a antiga aliança, dizia para o povo dele que ele deveria ser santo, deveria ser separado, deveria estar diante de Deus em santificação. Mas essa advertência que devemos andar em santidade, será que ela podemos encontrar essas advertências do Novo Testamento? Que os apóstolos falaram desse compromisso de andar em santidade no povo de Deus. Vemos aqui em 1 Tessalonicenses, meus irmãos, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus. Porque, irmãos, a vossa, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Você vê a seriedade dos candidatos ao céu. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, vamos ver o que a palavra de Deus diz. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de... Então nós temos aqui a palavra de Deus que sempre o Filho puxa a genética do Pai. Então, se Deus é santo, nós devemos ser santos. Então o Filho, ele traz muitas características do Pai. Então, humanamente falando, mas espiritualmente falando, nós não teremos esse direito de ser chamado Filho de Deus se a gente não andar em santidade, porque Deus é santo e a genética que Deus produz em nós é a santidade. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o padrão das pessoas que querem entrar nesse terceiro céu, na casa de Deus, pelas quais Ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado de que, irmãos, da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. Então vemos aqui, meus irmãos, de novo a palavra de Deus dizendo que nós temos a promessa, grandíssimas promessas, preciosas promessas, que por elas somos participantes da natureza divina. Então, quando a gente fala de natureza, a gente fala de mudança, fala de coisas que estão no íntimo de nós, mudada exclusivamente pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer também, meus irmãos, em Efésios, quando a gente pensar que também o cidadão do céu, ele deve andar em obediência e reverência à palavra de Deus. Agora podemos notar em Efésios 2, que o apóstolo Paulo vai mostrar que existe um curso, existe na vida de cada ser humano um antes e um depois. E depois que se alcança a verdade através de Jesus Cristo, essa verdade tem de produzir em mim uma mudança que vai dizer que eu sou filho de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo diz o seguinte: em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo quem? O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a Bíblia vai dizer que antigamente nós andávamos nesse curso, seguindo o príncipe do ar, que é Satanás, e esse príncipe atua agora, neste momento, na vida de quem desobedece a palavra de
Não é eu que falo, é a Bíblia que fala. Então, quem está em desobediência, quem está andando em desobediência, tem como tutor o diabo, que tem a natureza perversa e planta em nós os seus frutos e a gente não progride, nós não temos a certeza de que somos filhos genuínos de Deus. Em 1 Pedro 1, 14 e 15, a Bíblia vai dizer o seguinte, irmãos: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas confessando aquele que vos chamou, sede vós também em alguma maneira de viver. Veja o texto aí. Em alguma maneira de viver, ou em toda maneira de viver. Então a Bíblia vai dizer que é mais sério do que você pensa. Ser candidato ao céu é mudar toda a sua natureza, toda a sua maneira de ver, de vestir, de falar, de processar informações, de trabalhar. Então veja a seriedade dos candidatos ao céu. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que o céu é uma certeza e as bênçãos reservadas do céu para a igreja. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre as bênçãos reservadas para a igreja no céu. Em primeiro lugar, lá no céu está garantido para nós a santidade perfeita. Então, meus irmãos, aqui choramos, aqui lamentamos, aqui sofremos, queremos muitas vezes progredir na caminhada e vem uma luta nos faz parar, e muitas vezes a gente quer ser santo ao nosso Deus e alguma coisa em algum momento nos faz pecar nessa luta contra a carne, e muitas vezes a gente para cansado e pensa em desistir. Mas temos essa garantia, essa certeza do céu, que um dia essa luta que nos joga no chão, que nos humilha, um dia ela vai ser sanada pela santidade que existe lá no céu. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas os que estão escritos no livro, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então temos essa certeza, irmãos, que contaminação, que tristeza, que dores não atingirá mais o povo de Deus quando chegarmos no céu. Em Apocalipse ainda 22, versículo 14 e 15, a Bíblia vai dizer o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, aonde, irmãos? No sangue nu, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar, onde, irmãos? Na cidade pelas... Agora o versículo 15, eu peço à igreja que me ajude lendo para mim, Dom Tom. Então você vê que ali é um funil. No céu é um funil. Tem que ter santidade para entrar pelas portas. Não tem outra maneira de entrar nessa cidade. Essa cidade que a Bíblia fala sobre o céu. Lá no céu, irmãos, teremos a plenitude do conhecimento de Deus. Aqui, por mais que o pastor estudou, por mais que ele ensinou essa igreja, por mais que cada um dos irmãos tenha estudado, você não tem a noção de quem é Deus, de quem realmente é Cristo. Você não tem, não é? Tem coisas que Deus não revelou para nós. Deuteronômio 29 vai dizer isso. Mas no céu tudo vai ser revelado. Haverá um conhecimento pleno de Deus para os salvos.
Como eu disse em Deuteronômio 29, a Bíblia vai dizer o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Agora, meus irmãos, isso aqui era no Velho Testamento, antes do Senhor Jesus estar conosco, habitar nesta terra. Mas agora veja o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios 13 e 12. Porque agora vemos por espelhos em enigma, mas nós... Eu queria que a igreja lesse esse restante desse versículo. Mas então... Aí eu pergunto ao irmão, se o conhecimento é pleno ou não? Quando chegar no céu, tudo vai ser pleno. O que a gente conhece em parte será revelado. O que a gente não entendeu na nossa caminhada sobre o caminho de Deus, sobre o reino do céu, sobre Jesus, ali vai tirar a cortina, não haverá mais incálculo. Todos terão conhecimento abundante. A Bíblia também vai dizer, meus irmãos, que lá nesse céu haverá um descanso eterno. Em Apocalipse 21, verso 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, meus irmãos, temos essa certeza. E se eu for analisar e perguntar aos irmãos o que causou no seu coração a aflição, dores, incerteza, com certeza eu vou ouvir muitas histórias, mas eu posso dizer à luz das Escrituras que lá no céu isso haverá um ponto, acabou, será retirado da vida dos irmãos, e ali apagará toda a dor, toda a tristeza, todo sentimento, toda mágoa haverá seu posto final. Amém? Então isso deve preencher o nosso coração, isso deve preencher a nossa mente, isso deve nos dar alegria. Quem não quer um dia pôr fim ao seu sofrimento? Quem não quer pôr fim aos medos, às incertezas? Quantas pessoas perderam parentes, isso machuca, isso dói, mas eu posso dizer pela palavra de Deus, isso vai ser colocado um ponto final. E outra certeza que teremos, irmãos, outra bênção no céu, é que nós não ficaremos como um vagalume voando. O que é que a gente vai fazer no céu? Não sei, vou ficar passeando por cima da rua, tocando livro. Esse é um pensamento que muitas vezes, irmãos, as pessoas têm, mas no céu não haverá lugar para preguiçoso. Não há um lugar para você botar as pernas na rede, ficar balançando. Como ver como a Bíblia se refere à nossa atividade no céu? Em Apocalipse, versículo 7 e 15, a Bíblia vai dizer o seguinte: por isso estão diante do trono de Deus e o que, irmãos? E o servem de dia e de noite no seu templo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o restante do versículo: e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua. Então a Bíblia vai dizer que para nós vamos servir a Deus no templo, lá no céu, de dia e de noite. Mostra uma atividade contínua, que não cesse. O que a gente vai servir, eu não sei. Mas a Bíblia diz que a igreja vai continuar servindo, trabalhando para Deus no céu. Apocalipse 22, verso 3, a Bíblia diz o seguinte: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Mostra de novo a atividade dos crentes salvos no céu, trabalhando para Deus. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que o Senhor estará projetado a sua sombra sobre o povo, definitivamente, perpetuamente, a proteção de Deus, o amor de Deus, Deus no meio do seu povo. Também teremos no céu
comunhão com Cristo eternamente. Em João 14,3, a Bíblia diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Isso fala de comunhão, isso fala de estar junto, num propósito eternamente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: mas temos confiança e desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 3: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito, meus irmãos, muito melhor. Então nós notamos aqui, irmãos, que esse céu é um lugar real, onde a igreja estará para sempre com seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida deve desejar estar neste lugar, preparado para o povo de Deus. Eu posso finalizar essa mensagem, meus irmãos, com a leitura que foi feita como oficial desta noite, quando Jesus vai reforçar para nós esta certeza: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também. Na casa do meu Pai há muitas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver. Então, meus irmãos, eu digo para os irmãos: o céu deve permear a tua mente, o céu deve alegrar o teu coração e me dar esperança. O céu, a certeza do céu, deve me fazer abandonar o pecado. A certeza do céu, o desejo. Um crente que não tem o céu como o referencial, como alvo, é como um peixe que está fora d'água. Não vai conseguir viver. O crente que está alienado no céu, ele perdeu seu tempo, perdeu sua carreira. Se o céu não for o alvo de algum crente, ele tem que parar imediatamente e reconsiderar o que ele está andando, fazendo, errando, e procurar diligentemente, através de Jesus Cristo, o perdão do seu pecado. O desejo de estar no céu nos faz desapegar das coisas que nos embaraçam, da concupiscência, meus irmãos, do desejo desenfreado de praticar o pecado. Então, que o Espírito Santo hoje ele possa entrar em cada mente, em cada coração e fazer esse desejo rebrotar, fazer esse desejo saltar nos nossos corações que um dia estava com o Senhor. Sei, meus irmãos, que a mensagem foi um pouco extensa, mas agradeço a atenção dos irmãos, agradeço ao meu pastor que tem me facultado essa oportunidade, e que Deus abençoe o seu povo. Amém? Amém, meus irmãos, que possamos sair daqui mais alimentados, convictos do que somos e o prazer que temos quando nós entregamos nossa vida a Cristo e o privilégio de dizermos que somos filhos de Deus, porque que Deus maravilhoso é esse? Nosso Senhor Jesus Cristo entregou-se por nós, nos livrou do pecado, nos deixou um guia, que é a nossa Bíblia, para nos alimentarmos da palavra, para não esquecermos, e ainda está preparando uma morada nos céus para nós. Que bênção! É isso que faz a diferença nossa, é sabermos que estamos passando por tribulação, mas o Senhor está nos guiando, está nos preparando para uma morada. Que
Deus maravilhoso, que possamos colocar isso em nossos corações, que possamos até rever, né? E tudo isso que está gravado, e o que nós ainda não conseguimos nos alimentar com a palavra, que nós possamos rever o que foi dito aqui, através do nosso irmão diário Roberto, e possamos levar para a nossa vida. Sabemos que temos um Deus forte que nos ama, que nos cuida, e precisamos só de uma coisa: de obedecer e seguir seus mandamentos. O alvo é Cristo. Quando Pedro caminhou sobre as águas ao caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele só afundou quando tirou os olhos de Cristo. Quando nós tiramos o olho do alvo que é Cristo, nós afundamos. Então, não estamos por inocentes, né? A palavra de Deus está aqui para nos lembrar a cada momento. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu convido a Convidamos a todos que se colocam de pé, e com a bênção apostólica temos concluído esse culto, e com certeza sairemos bem alimentados espiritualmente com essa bela mensagem que foi transmitida nesta noite. Aqueles que ficaram conectados com o que foi proclamado aqui, com certeza extraíram muitas lições. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa. Temos concluído o culto nesta